Olá, meus amigos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Aqui é Eli Bolda com a conversa entre educadoras. Esse ano, em forma de podcast, estamos celebrando 15 anos dessa série de publicações. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela é autora e também ela ensina muitos pequeninos. Boa tarde ou boa noite, professora Luciana? Aqui quase boa noite já, que são 6 horas da tarde, né? Iniciozinho da noite. Está falando de Mas Passo Fundo? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito Muito bem. obrigada pelo convite, Eliane. Oi a todos que estão nos assistindo. Só um minutinho. E aqui estamos bem em troca de estação e o nariz da gente já sente, o organismo da gente já sente. Estamos saindo aí do verão, entrando no outono aqui no Brasil. Então as Aqui, mudanças climáticas são a mil. isso. Aqui sempre é o oposto, né? Eu estou no estado de Washington. Aqui a estação oposta sempre estamos saindo, entrando na primavera e vamos ao verão em breve. Muito bem, vou pedir para a professora Luciana se apresentar, falar um pouquinho da tua formação. Primeiramente, né, muito obrigada por esse espaço, um espaço tão rico. Acompanhei já algumas entrevistas por aqui. Eu sou escritora, contadora de histórias. Hoje, aqui no Brasil, 20 de março, é o dia, dos contadores de histórias. Acredito que essa data é universal, né? Sou escritora, contadora de histórias, poeta, produtora cultural. Também me dedico à educação de jovens para o mercado de trabalho, né? E eu costumo dizer que, na verdade, eu estou tudo isso. O que eu sou mesmo é uma pessoa bastante agitada, com muita imaginação. Sou hiperativa, diagnosticada, né? Então, isso traz algumas desvantagens, mas também traz a vantagem de muitos projetos, muitas ideias, sempre muitos projetos. Olha que maravilha. E fez faculdade de letras, professora Luciana? Fez alguma formação específica? Não, na verdade, eu tive filho muito cedo, eu tenho dois filhos, a Elisa e o Victor, e a minha primeira gestação foi bastante jovem, aos 18 anos, e isso acelerou, né? Eu sempre quis escrever profissionalmente, mas precisei ir para uma área mais técnica. Sou graduada em administração de empresa e tenho MBA em gestão de projetos, com foco em projetos sociais, né? Eu fui estudando a literatura de forma autodidata e em cursos paralelos também, tanto a literatura quanto a arte da contação de histórias, né? Olha que interessante. E o que despertou o seu interesse para contação de histórias? Eu acho que eu peço antecipadamente desculpa por algum barulho. Eu tenho crianças em casa, uma criança um pouquinho agitada, então, né, ela vai participar ativamente, talvez, do nosso podcast. Ao convívio, né, com a infância, com a criança, com a própria literatura. Também fui chefe escoteira, trabalhei muito com jovem e percebo a contação de histórias, um ambiente mágico, lúdico, no qual podemos abordar uma infinidade de temas, né, um infinito de assuntos que podem vir através das técnicas de contação de histórias. Alguns acham que é só para os pequenos, mas a contação de histórias ela é ampla, né, para todos os públicos. Olha que interessante. E como surgiu o seu primeiro livro? Conta um pouquinho para nós do seu trabalho, pode mostrar o livro e Ah, que legal. Então, né, como eu disse para vocês, eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 18 e aos 31 anos, então fases bem diferentes da vida. A Estrela Pequenina, ela veio após, né, o meu primeiro filho. Eu sempre gostei de escrever, sempre sonhei em ser escritora profissionalmente, né? Eu sempre estudei a arte da literatura, da escrita, mas depois da maternidade isso se acentuou, né? Eu comecei a pesquisar o que eram bons livros para a infância, para ter essa ponte através das histórias com o meu primeiro filho. E a Estrela Pequenina veio numa inspiração em relação a assuntos que eu gostaria de conversar com ele, né? Sobre que nós não somos iguais, não existem crianças iguais,
Não existe criança perfeita, não existe ser humano perfeito, somos seres em evolução. E a Estrela Pequenina foi uma história que eu criei para ele. Ele se apegou à história, ele gostava muito de ouvir histórias, mas toda noite ele queria uma história diferente. E eu comecei a criar histórias para ele, não tinha mais de onde tirar, né, tanta história. E a Estrela Pequenina, ele se apegou e queria toda noite a mesma história, mas sem variação de palavras. E aquilo me chamou atenção, eu tive que botar no papel, porque ele queria exatamente as mesmas palavras. E conversando com uma amiga que trabalhava em edição de livros, ela também gostou muito, queria publicar, mas na época eu achava que a história ainda não estava lapidada da forma certa, né? Então levei um tempo para publicar, de 2011. 2001 eu criei a história, em 2011 pensei em publicar pela primeira vez, mas ainda não estava muito convencida. Em 2016 ele veio ao mundo, então esse foi meu primeiro livro, A Estrela Pequenina. Ficou comigo ainda por bastante tempo, sendo o filho único, digamos, né? Depois eu lancei o Procura Encrenca, inspirado em várias crianças ao meu redor, na minha própria infância, né? A história do Danilo, um menino que recebe aí um apelido curioso ao longo da história, o Procura Encrenca. Tá? Eu conheço alguns Procura Encrenca também. A gente conhece, às vezes a gente mesmo foi, né? Exato. Uhum. E aí eu já tinha minha segunda filha, a Elisa, né? Então todas essas aventuras do meu filho, das outras crianças, da minha observação da infância estão no Procura Encrenca. Aí tanto que me perguntavam, né? Mas para gente grande, você não escreve para adulto? Adulto tem essa coisa de achar que literatura infantil é só para criança, né? E perde aí tão, para tão ricas. Aí eu disse, não, vamos lá, né? Eu sou poeta desde que me conheço por gente, escrevo desde os 10 anos poesia e resolvi me lançar nesse ambiente uh, poético, né? Então veio durante a pandemia, através de uma premiação com cultura aqui da minha cidade, né? Através de leis de incentivo à cultura, chegou o Confidências da Noite, Poemas, Sonhos e Delírios, né? Um livro de poesias ilustrado. Dá para dar uma palhinha? Dá para ler uma poesia? Dá, vamos tirar uma na sorte, aqui não reservei nenhuma. Esse aqui, ó, é ilustrado também por uma artista plástica pascundense, a Júlia Solim. Caiu sombra para nós. Ok. Minha sombra e eu paramos de guerrear faz tempo. Não que ela me tenha vencido, não que eu a tenha derrotado. Por bem nós nos entendemos, por justo nós nos aceitamos. Há dias em que ela me dá a necessária dureza para encarar esse mundo hostil. Há dias em que lhe cedo um pouco de luz para lhe afastar os mofos da escuridão. E assim conversamos prosas de amigas, e assim convivemos, evoluímos unas. Olha que profundo, muito bem, muito bem. Ah, trata um pouquinho do nosso lado. Qual é a ideia, assim? O que eu interpreto, né? Cada um sente a arte de forma pessoal, né? Mas para mim é que a gente tem diferentes lados, diferentes emoções que a gente transita, né? Com a nossa sombra, vamos dizer assim. Foi inspirada em algum evento, essa poesia? Como que surgiu a inspiração? Esse livro, o Confidências todo, né? Ele é uma. Eu costumo dizer que ele olha para o nosso lado feminino, né? Ele olha para as mulheres, para as pluralidades no feminino, né? Tem diversas realidades ali dentro, com minhas, de outras mulheres que vieram antes de mim, de mulheres que me cercam, de mulheres que eu observo, de mulheres que trazem suas histórias para mim, inclusive histórias de dores, né? Então, dentro desse livro. E o Sombra, eu acredito que essa poesia, ela é bem emblemática, porque não marquei ela aqui, mas ela caiu, ela se impõe, digamos assim. Eu tive a bênção de ter recebido ela interpretada na voz de outras mulheres.
mulheres bem diferentes entre si, que gravaram vídeos com essa poesia. Olha, Então, eu acho que ela vai bem no inconsciente de cada um, né? Eu não gosto muito de explicar a minha poesia, porque quando a gente publica, eu acho que a gente está cedendo um pouco da gente para o outro, para isso se ressignificar no outro, né? Mas olha eu que acho que lindo, que lindo. E quem quiser adquirir seus livros, eu sei que tem mais um ainda que tu vai falar daqui a pouquinho, mas qual que é o contato? Onde que eles estão disponíveis? eu tenho editora própria, né? Eu tenho a Projeto Sorriso, a editora e produtora cultural, né? Onde as pessoas podem adquirir diretamente os livros comigo. Posso deixar o e-mail aqui para contato? Sim, É, claro. Podemos colocar no link depois, quando for ao ar, essa podcast. até melhor. Né? Podem adquirir nas redes sociais, através do e-mail solicitando, e também algumas livrarias parceiras, aqui em Passo Fundo, na Livraria Delta, né? No Magazine Luiza, os livros também estão disponíveis lá, e a gente tá formando agora algumas outras parcerias aí em outras cidades também, mas pode ser adquirido diretamente comigo todos esses livros. Olha que legal. E qual que é o último livro? Você tem mais um, né? Sim, tem um filho mais novo aí da família, que é o Bandolim. Também ele veio de uma premiação, de um projeto de uma lei de incentivo à cultura, que era o projeto Bandolins, várias linguagens, né? Várias histórias, várias linguagens. Ele é um livro bilíngue, português e inglês, Muito bom, muito bom. e ele se propõe, né, a fazer um encontro entre as duas pontas da vida, a infância e a velhice, né? Então, nessa história, o Cadu, eu sempre brinco que ele é o antagonista do Danilo, do outro livro, porque ele é um menino muito calmo, muito observador, ele pouco fala, ele muito observa, e ele vai reparar em um artista de rua, o velho maluco do bandolim. E ele acha esse apelido muito estranho, ele nunca repete esse apelido. Então, é um menino que contesta muito internamente as falas e as atitudes que ele vê ao redor dessa árvore, ao redor desse velho maluco, né? E é um livro assim que sempre me emociona falar dele também, porque ele trata dos nossos pequenos preconceitos que a gente vai passando adiante para a infância, né? Então, o Cadu e o velho, eles se encontram nessas duas pontas da vida para trazer uma reflexão para a gente também, que está no meio de tudo isso, né? No meio dessas duas pontas aí. Olha, ansiosa para lê-los, esses livros maravilhosos. Eu acho que Procura Encrenca eu já estou familiarizada. Eu acho que eu li ele com minhas pequenas aí numa das viagens ao Brasil, mas esse último parece muito profundo também. Ahn, Professora Luciana, vamos falar um pouquinho então das atuações no momento. Aonde a senhora está? Como está na Academia de Letras também? Pode falar um pouquinho da sua atuação. Sim, sou há 3 anos membro da Academia Passo Fundo de Letras, né? Muito carinho, com muito orgulho. Hoje eu tenho o Projeto Sorrisos, né? Uma produtora cultural, uma editora. Eu estou iniciando também a produção de livros de outros autores. Ano passado tive a alegria de fazer a produção gráfica, a coordenação editorial do Trovão, O Poder das Decisões, que é uma revista em quadrinhos do autor e ilustrador Renato Brito, que fala e vai contra, digamos assim, essa onda do consumismo, dos blogs, né? Sem moralismos, assim, mas faz a gente pensar um pouquinho, né? A personagem principal ele quer 8.000 bolsas, o sonho da vida dela é 8.000 bolsas. E aí, durante esse quadrinho, ela vai se meter em várias encrencas aí, muito bacana, para que vai abordar essa questão aí de internet, consumo, muito legal. Então, estou bastante aí envolvida. Estou reeditando um livro de um amigo nosso em comum, você vai lembrar, com certeza vocês ainda mantêm contato, que é o Ranit Souza,
Olha, um abraço, Rani. O Rani é as meias furadas, sim, leu várias vezes, já fizemos uma live sobre isso. Que A gente está legal. reeditando esse sucesso dele agora com nova roupagem, uma edição revisitada aí pela Projeto Sorriso. Então, esse ano eu também me lanço nessa produção de outros autores, né? Desde o ano passado para cá. Eu trabalho em vários projetos de mediação de leitura pelo Estado, pelo Brasil, né? Quem tiver interesse também em contatar para projetos de mediação de leitura, oficinas de contação de história, que é uma paixão minha, né? Oficinas de linguagem poética. Também como eu falei, né, sou professora de jovens aprendizes aqui no Brasil. Não sei se tem alguma coisa aí nos Estados Unidos parecida para ingresso no mercado de trabalho. Não sei se. Não, mas é realmente importante, né, uma preparação para o mercado de trabalho. Sim, a gente Sim. infelizmente não tem um programa específico. Ah, que pena. Fundamentos da administração de empresas para o jovem que vai ingressar, está ingressando aí no mercado de trabalho. Então, dou aulas, né, para jovens, adolescentes. É engraçado de falar porque eu faço muita coisa, são muitos projetos. Né? Então, a minha mãe foi uma das. É importante que eu fale nela, porque ela foi uma grande inspiração da vida, né? Ela é professora de português, uma grande incentivadora da literatura. Há 3 anos eu a perdi, mas ela está Ah, muito viva aí no meu fazer artístico, né? Uma grande incentivadora aí da literatura na minha vida. E ela brincava comigo, ela dizia, ai, minha filha, eu torço por você, eu acompanho o teu trabalho, mas não consigo entender bem o que você faz, porque você faz tanta coisa. Ela dizia assim, né? Então, na verdade, eu acredito que eu sou uma pessoa arteira. Eu amo a arte, né? A arte na literatura, na contação de história. Ãh, Costumo, né, ter um relacionamento muito bom com os ilustradores, ilustradoras, diagramadoras que trabalham nos livros. Né? Então, eu sou uma apaixonada pela arte, trabalho com arte e educação em várias pontas aí no meu trabalho. olha que lindo. E filhos de professores, né? Eu também sou filha de professora e aqui estamos numa conversa entre educadoras, então de uma maneira ou de outra a sementinha cresceu, né, dentro de nós para a educação. Exato. A tua mãe agora falando um pouquinho, ela trabalhava em Passo Fundo? Eu moro em Passo Fundo, trabalho, desculpa, a maior parte do tempo aqui, mas viajo aí todo o Rio Grande do Sul e às vezes também para fora, né? Mas assim, estou sediada em Passo Fundo atualmente, interior da parte sul do Brasil, né? Para quem está nos assistindo de fora. Isso. Muito bem, Luciana. Agora eu vou te pedir, a nossa podcast tem tempo limitado, para deixar uma mensagem final para quem está te ouvindo. Ai, que importante isso, né? Eu acho que eu vou pegar um livro aqui da Clarissa Pinkola Estes, uma frase que eu gosto muito. Temos só um minutinho para eu pegar esse Sim, livro, com certeza. que é As Cirandas das Mulheres Sábias. Deixa eu acho bem rápido aqui, senão vou falar livremente a frase. Está bem. É um livro que eu tenho geralmente por perto. Se eu não emprestei, que os livros têm que circular, mas não acredito que eu me lembre bem. É uma frase que eu levo para a vida, né? Muitas pessoas, né, elas tentam às vezes dizer que os nossos sonhos são impossíveis. Talvez elas acreditem que os sonhos delas são impossíveis também. Mas a frase da Clarissa, que é muito relevante, eu acredito infinitamente nisso, é: quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras vivem também. Olha, que profundo. Então, é isso que eu levo para minha vida, para minha arte, né? Eu tento viver de verdade todos os dias. A gente nunca sabe quando vai ser o último. Estamos aqui nessa experiência especificamente é finita. Então, que a gente faça a arte, faça o nosso trabalho, faça a nossa arte, educação, nossas aulas, né? De verdade, que a gente se doe de verdade para aquilo que a gente fizer, porque a chance de dar certo é muito maior, né? Não é só o querer, mas o querer é o início de tudo. Então, que a gente viva de verdade todos os dias.
Linda frase. Aqui tem um ditado que diz: If there is a will, there's a way. Se tem uma vontade, tem um caminho, né? Então as portas podem se abrir. A vontade, o desejo é o início de tudo. É isso, né? Todo projeto começa num sonho. Não sei se estamos chegando ao fim, mas Sim. quero te agradecer imensamente por esse espaço, né? Pelo teu trabalho. Também sei que estamos, como falou, falando de educadora para educadora. O teu trabalho aí rompe fronteiras. Estávamos comentando isso na academia outro dia, né? Você Olha que está maravilha. Beijão para os acadêmicos. A Luciana é a terceira acadêmica que vem aqui, então sempre é uma honra. E eu tenho uma relação muito forte. Esse projeto nasceu juntamente com o professor, com o Zanetti, que tem o projeto Passo Fundo, mas foi lançado na Academia de Letras pela primeira vez há 15 anos atrás. Então, é uma relação muito forte com vocês. legal. Então, parabéns pelo teu trabalho, né? Que não encontra barreiras geográficas, que não tenha limite, né? E obrigada por cada um que está nos assistindo, nos ouvindo aqui um pouco também. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima podcast.